Muito bem, estamos ao vivo em mais uma live do grupo Plano Maior, neste domingo, Dia dos Pais, geladinho. É. Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Reinaldo, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Como você está? Gelado? Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Oi, Joaquim, seja bem-vindo. Estou eu e o Carlos aqui. Oi, Elka. Tudo bom, Beth? Oi, Ivete, seja bem-vinda. Oi, Clóvis, tudo bom? Eu tô geladinho, gente. Vocês não estão? Muito bem. Vou começar a falar aqui para ver se eu esquento. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Ana, Cláudia também, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Saúde para você, Carlos. A Elka tá te mandando. Oi, Rogério, seja Obrigado. bem-vindo. Boa noite. Boa noite para Marisol, todo mundo aí. boa noite. Dona Jussiane, boa noite. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Essa Jussiane eu conheço ela de algum lugar. Eu também, viu? Já ouvi falar. Dizem que ela é do Sul, mas tá em São Paulo. Em São Paulo. Se aqui tá Então gelado, imagina lá, né? é, estamos no interior hoje. Voltamos depois aqui. Ah, que bom. A Beth também conhece Dona Jussiane? Ah, muito bem. Oi, Cleusa, seja bem-vinda, boa noite. Então já deu 8h05, né? Ô, Edna, que bom que você veio. Seja bem-vinda. Então, 8h05, né? Hoje, nesse Dia dos Pais, vamos começar então? Vamos fazer a nossa oração. Pedindo então no dia de hoje, né, a proteção para mais um evangelho. Que os nossos guias, nossos mentores, possam nos abençoar e nos proteger durante essa uma hora que conversamos. Que possamos, Senhor, estudarmos juntos essa lição e juntos compreendê-la e depois praticá-las. Também vamos pedindo a todos os pais que estão nos ouvindo e aos nossos pais as bênçãos de Jesus nesse novo evangelho que faremos. Que assim seja. Meus amigos, vou deixar aqui o Carlos aqui de stand-by, que depois ele volta, né, fazendo a nossa vibração. Carlos, até daqui a pouquinho, tá bom? Ótimo. O Evangelho. Então, gente, oi, Claudio Mir, seja bem-vindo. Hoje o nosso tema não é de todos, né? É um tema, gente, do Pão Nosso, da lição 23, né? Que é o livro que a gente está fazendo. E o que é essa lição, né? Hoje, ela tem, ela tem para nós, né? Ela tem um tema que mexe bastante, né? Com o nosso brio, eu diria. Né? Mas eu vou ler aqui para vocês e vocês veem o que vocês acham. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus,
porque a fé não é de todos. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses 3:2. Veja, o que Paulo estava falando aqui? É que ele está nos lembrando, né, que a fé não é de todos, não é para todo mundo. E que quando, né, e para que o trabalho do Senhor, ou seja, o trabalho de Jesus, para Jesus, possa acontecer corretamente, sem homens maus, né, dissolutos, nós precisamos, né, trabalhar. É isso. Então, a lição de hoje, ela está muito mais ligada, né, ao ao nosso trabalho do que necessariamente, né, a alguma outra coisa, alguma coisa da alma, nem nada. O que que Paulo está dizendo no resumo, né? Está dizendo assim: ó, gente, se vocês não praticarem a fé, não trabalharem, né, com a fé, praticarem a caridade, se vocês não forem ativos com a sua fé, né, vocês vão estar deixando espaço para que o mal vença, para que o mal trabalhe e deturpe a sua fé. É isso. Então, lá na Bíblia já tem uma situação que a gente reconhece muito, né? Que a gente vê muito quando os bons se calam, né? Quem faz barulho, né? Quem faz barulho são os ruidosos, né? Aquelas pessoas que estão querendo tumultuar. Então, tem duas coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem de conversar é o que a gente tem feito com a nossa fé? O que a gente tem feito com o que a gente estuda? A gente tem olhado só para o próprio umbigo ou a gente tem trabalhado ela? A gente tem dado desculpa para não trabalhar ou a gente tem sido efetivo, tendo sido eficaz no nosso trabalho? Então repare que hoje a lição não é muito para falar sobre reforma íntima, como a gente sempre fala aqui, sobre mudança de comportamento, né, sobre aprendizados, né, o que a gente fala. Essa lição de hoje é um pouco da lição do mão da massa. É, quanto mão na massa vocês estão pondo? Nós estamos pondo. Quanto mão na massa de vocês está no automático? Porque se ela está no automático, gente, então eu vou dar o exemplo aqui. Eu vou lá de quarta-feira, faço o meu trabalho, sento lá, dou o passo e vou embora. Eu faço isso há anos. E só faço isso, não dou um passinho a mais. Puxa, será que eu estou acordado mesmo? Será que eu estou acordado para a fé mesmo? Ou eu só estou assim no básico? Eu dei o primeiro passinho, aprendi um pouquinho e parei de andar. É pouco, gente. É pouco para a nossa vida, né? A gente tem de testemunhar Cristo em todas as nossas ações. E a gente tem de procurar evoluir no que a gente faz. E eu acho que essa lição, ela é bem clara, porque ela fala, não é para todo mundo. Só que é para todo mundo que está aqui num domingo gelado do Dia dos Pais, ouvindo o Evangelho, fazendo o Evangelho com a gente. Então a gente já não é mais aqui, a gente já sabe que não é todo mundo. Nossas mães já diziam isso para gente. Então o que a gente é? A gente é cristão, espírita, e nós temos de ser ativos para que o mal não vença. Vocês concordam comigo? Hã? Ou não? Ou está todo mundo dormindo? E, gente, dormir aqui é no sentido de a gente estar no automático. Vocês já dirigiram, quem dirige carro, ou quando vocês pegam ônibus para trabalhar, né? Vocês entram no ônibus, pegam o carro lá, aí de repente passa um tempo, você fala, ah, já cheguei, nem percebi o caminho.
Já sentiram isso? Isso é o automático. O cérebro pegou, está dirigindo para você, você está no ônibus viajando e você chegou no lugar e nem percebeu o caminho. Quando a gente está no automático, a gente não evolui, a gente não faz as coisas que precisam ser feitas. E é isso. O convite de hoje é para isso. Para que a gente perceba a oportunidade, já que nós não somos todo mundo, nós somos escolhidos a ter uma fé raciocinada, a ter uma fé que prega a caridade acima de todas as coisas, né? Então, com esses degraus todos, com essas coisas que a gente está aprendendo, a gente precisa tomar ação na nossa vida de aprendizado. Eu vou dar mais exemplos para vocês, que hoje eu tô com frio, então eu vou cutucar vocês para ver se vocês acordam, né? Assim, o Clóvis chama para fazer uma vibração. Quantos vão? O Clóvis chama para fazer uma leitura. Quantos vão? Mas eu tenho medo. Eu não gosto. Eu não isso, eu não aquilo. Quando eu tô nessa, gente, eu tô perdendo a oportunidade de aprender a ajudar, de fazer um trabalho maior, de me responsabilizar por alguma coisa maior, né? Quando a gente tá lá, né, só faz o que nos dá conforto, a gente não aprende coisas novas. Então, continuando aqui na lição, o que eu queria que vocês refletissem comigo é o quanto do espiritismo está no automático de vocês. Quanto do espiritismo está em ler um livro, ler outro livro e continuar igual. Aí eu tenho certeza que tem gente aqui que nem lendo tá. Então, gente, quando a gente está nessa escolha de caminho, né, que é o caminho da não é para todos, né, que é o que o Evangelho fala hoje, né? O que Paulo estava querendo é que a gente protegesse o cristianismo, protegesse a nossa fé. Porque a gente sendo ativo, estudando, melhorando, a gente vai limpar o trabalho, limpar o nosso ambiente da malícia das pessoas que não estão lá acordadas ainda ou estão com a intenção deliberada de prejudicar, ou por causa de um ego, ou por causa de alguma outra coisa. Então é muito importante, gente, que nós trabalhemos ativamente pela nossa fé. E aqui Emmanuel explica assim, ó, através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximam dos núcleos do trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizava a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, gente, aqui ele está falando da fé ativa, daquela fé que está trabalhando para o bem, para o bem maior, fazendo caridade, estudando, dando um oi amigo. Então, o não é para todos, né? É um alerta que quando a gente entra no automático, a gente dá brecha para todos esses que querem perturbar o ambiente entrarem. Porque a fortaleza do ambiente não está só em uma pessoa ou duas, está em toda a comunidade que pratica eles. Então, quando você está lá
ativo, trabalhando, tomando iniciativa, sorrindo para todo mundo que está chegando, amparando, fazendo a caridade ao máximo que você pode, você está ajudando todo mundo. Mas está ajudando principalmente aquele núcleo espírita, o nosso cristianismo, a continuar vivo. Porque se a gente fica omisso, nós também seremos culpados, né? Por uma queda de um centro, por uma queda de um bairro, por uma queda de uma religião. Porque não tivemos ação. Reparem, gente, que a gente tem exemplo disso de todo lado. Se o nosso coleguinha está desequilibrado e a gente cai na conversa, da trela, tudo mais, em vez de orar, em vez de restringir, colocar cada um no seu devido tamanho de problema, você acaba sendo conivente com a perturbação. Então, não é de todos hoje, gente, é um chamado ao trabalho ativo para que os nossos centros, para que o nosso plano maior, para que toda a comunidade espírita se fortaleça. Paulo já escreveu lá atrás, lá 2000 anos atrás, então, que se a gente é omisso, apesar de a gente acreditar, fazer tudo, né? Nossa, eu faço evangelho, eu gosto muito, leio muito, eu sou muito espírita. Ah, é? É. O que você faz no centro? O que você faz pelo centro e para o centro? Ah, eu vou lá, né? Reparou, gente? Tem uma incoerência em ser espírita e você não fazer nada? Ou fazer só o que é chamado, não tomar iniciativa? E essa incoerência, gente, é o que o Paulo está nos chamando. Ele já via lá no passado, quando ele escreveu essa carta, que tinha muita gente que gostava da Boa Nova, gostava do que Jesus falava, mas não conseguia sair desse nível entre gostar e praticar. É igual eu com a academia. Eu acho que eu tenho de fazer academia, mas fazer, não faz direito. Então, gente, a gente tem de da nossa alma, né? Mas também cuidar do ambiente onde a gente cuida da alma. Repara como que isso é diferente? Eu tenho de praticar a reforma íntima, mas eu tenho de praticar a reforma íntima e também cuidar do centro que me ensina a reforma íntima. Se eu não for nessa linha, né? Daqui a pouco, gente, ou daqui a pouco não, daqui a uns anos, a gente não vai ter mais centro. Porque a gente não tem iniciativa, não é? Quando foi a última vez que vocês tomaram iniciativa? Então, o que que eu estou perguntando? O que que é a provocação de hoje? Né? Que eu falei que ia ser provocativo hoje. É a gente, né? Sair do nosso papel que nós encaixamos, né? E ir, né? E praticar, né? Mais o que está escrito lá nos nossos ensinamentos. Praticar a caridade, ser ativo na nossa comunidade, né? A Michelle aqui está escrevendo: nós temos de ter muita disciplina, disciplina, disciplina. Isso está totalmente ligado com o que eu estou falando hoje. Mas eu estou falando também, tô falando da disciplina de cuidar das coisas, né? Se você não tem ela, a gente não vai produzir nada. Vocês no trabalho de vocês conseguem realizar coisas só ficando no automático, sem pensar? Um vendedor consegue vender bem se ele não praticar, ah, se ele não estudar, se ele não se procurar se atualizar, se modernizar? Consegue? Não. Um engenheiro consegue desenhar, projetar coisas se ele não estudar muito, depois praticar muito?
como a Michele ajuda aqui, e aí, né, consegue entregar projetos. Nós espíritas também somos assim. A gente tem a disciplina do estudo, a prática, para a gente começar a realizar. Mas a gente, como aluno, tem de tomar a iniciativa de dar os primeiros passos. E às vezes a gente não faz isso. E é isso, hoje, né, que eu queria que vocês, junto comigo, refletissem. Eu vou continuar a ler mais um pouquinho aqui. Ó. A rotulagem do cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia, a fé cristã revelar-se pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fosse mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquece-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionados pela expectação inoperante. Ele falou aqui por ficar esperando sem fazer nada. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Olha que interessante. Então, se você admite a verdade, procura ela e acredita nela, isso é para todo mundo. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina do que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. E o que é a fé viva? Que aqui fala. A fé viva é aquela fé, gente, que produz, que gera luz, que ajuda o próximo, que tem uma palavra amiga, que trabalha em si para melhorar, para ser maior no próximo dia. Essa é a fé viva. Então, meus amigos, quando a gente está falando junto, né, aqui, que a gente precisa, que a gente já não é de todos, ou seja, a gente não é todo mundo, mas a gente tem de se esforçar para ser um dos poucos pilares radiantes que ele fala ali na lição. Então, quando a gente estiver conversando hoje, né, quando vocês estiverem refletindo sobre como nós estamos sendo espírita, né, vale essa reflexão. Se a gente está se portando como todo mundo, ou se a gente está se portando como deveríamos, né? Com a fé viva, praticante, né? Evoluindo. Lembra, gente, aqui a gente não está falando de ser perfeito. A gente está falando apenas, né? De ser um espírita praticante, um espírita que não está dormindo, né? E eu gosto desse exemplo do dormir, gente, porque ele reflete o seguinte, que nós podemos acordar e que a qualquer momento a gente pode mudar de vida e dar o primeiro passo para a nossa própria evolução. E qual é o lugar mais fácil de dar esses passos? No centro espírita, que é um lugar protegido, que é um lugar onde nós vamos ter os olhares amigos, que ninguém vai ficar lá olhando se a gente gagueja na vibração ou gagueja na oração. Ninguém vai ficar olhando se a nossa palestra cita os maiores autores espíritas ou só é um conto da nossa vida. A gente não vai ser julgado se a gente dá um sorriso para cada pessoa que chega, né, no nosso centro e a gente acolhe. Então tem muita coisa que dá para fazer, né, sem precisar, né, muito, a gente se matar de fazer coisas, virar de repente um santo. Mas a gente precisa começar a acordar. E para quê? O que que a gente faz? Se vocês me perguntar, o que que é o acordar, né? Como que a gente dá o primeiro passo no acordar? Tomem iniciativas. A iniciativa vai fazer a gente dar os primeiros passos. E tenho certeza
que como as próprias crianças aprendem a andar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. O que a gente não deve fazer, gente, é desistir. E eu vejo que muitas vezes a gente, por ter vergonha, porque é tímido, porque não quer aparecer, a gente inventa um monte de desculpa, né? A gente é muito bom em dar desculpa. Então aí a gente não faz as coisas, né? Então, eu vou ler um textinho aqui agora, se eu achar ele, né? Eu vou achar. Do nosso amigo é, do André Luiz, não sei por que eu gosto dele, né? Que chama assim: Comecemos hoje. Não digas, não diga que você pratica. Deixa eu só. Oxe, gente, eu perdi o texto. Calma aí. Para ver se vocês estão acordados. Vamos lá. Não diga que você pratica as lições do Evangelho ante a luz do Espiritismo, simplesmente por debater-lhe os problemas. Para pensar, hein? A palavra edificante é uma bênção do céu, mas há sonâmbulos do verbo notáveis sem serem loucos. Falam de maneira brilhante, embora dormindo. E todos podemos sofrer semelhante calamidade. É isso aí. Em nosso testemunho de aplicação com Jesus, é preciso fazer algo. Acorde, pois, trabalhando. Lembre-se de que o próximo espera por seu auxílio. Mexa-se de algum modo para ajudar. Pinte com seu próprio esforço a casa onde você mora, dando-lhe aspecto mais agradável. Lave a louça da mesa que o serviu, limpe uma ferida que sangra, apare as unhas de um paralítico, guie um cego na praça pública, garanta a higiene onde você estiver. Acomode o corpo com atenção, de maneira a não incomodar o vizinho no veículo de condução coletiva. Carregue uma criança no colo, costure para os necessitados, dê um café aos filhos do infortúnio, distribua com alegria as sombras da refeição. Antes que apodreça, entregue a roupa supérflua ao companheiro andrajoso. Reparta o pão com o menino infeliz que muitas vezes lhe observa o conforto pela vidraça. Plante uma árvore útil. Enderece uma gentileza aos amigos, procurando-lhe ocultar-lhe. Estenda abraços fraternos, ainda mesmo por um simples momento, aos que forem surpreendidos pela enfermidade na rua. Adquira um comprimido balsamizante para o irmão que acuse dor de cabeça. Faça o favor de transportar espontaneamente os pequeninos fardos que pesam nas mãos alheias. Confie um livre e nobre a circulação no ambiente doméstico. Ofereça uma flor ao enfermo. Preste com bondade a informação que lhe solicitam. Dê alguns cruzeiros em favor de as boas obras. Comecemos agora. Não creia que o barulho de fora consiga despertar-nos. Ante a pressão externa, mais se esconde a tartaruga na carapaça. Entretanto, o ruído das nossas próprias mãos no trabalho construtivo renova-nos a mente. Hoje você enriquece o serviço do Senhor com alguma coisa. Amanhã, porém, o serviço do Senhor será tesouro crescente em seu caminho. Então, meus amigos, nesses dias dos pais, né? Eu acredito que a gente tem um grande exemplo de pai, que é o nosso Senhor, né, que nos ensina, que nos dá vida o tempo inteiro, né, para nós termos oportunidades ilimitadas de aprendermos. Então, por hoje, gostaria que todo mundo junto refletisse se a gente está acordado ou está dormindo. E com isso eu chamo meu amigo Carlos para encerrar a noite. Muito obrigado, viu? Microfone. Tá me ouvindo, André? Agora tô. Tá. Obrigado, linda palestra, uma boa mensagem para todos nós e nos alertando sempre, porque às vezes a gente pode fazer aquilo que a gente acha que está dentro do nosso escopo, mas nós podemos sempre fazer um pouquinho mais, né?
A Isso gente tem também é de uma a gente tem que sair um pouco, Carlos, daquela zona de conforto, sabe, daquele negócio: "Ah, já estou acostumado", sabe, não verdade. é? Sempre podemos fazer sempre um pouquinho mais, né? É isso aí. Então, vamos lá agora às vibrações dessa noite, né? Dando boa noite a todos que estão ouvindo a nossa palestra do André, está participando do Evangelho desta noite. Vamos encher o nosso coração de muita paz, de muito amor, de muita energia, para que possamos assim vibrar paz, amor, energia aos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra, que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus possa iluminar a todos os homens que comandam os seus países, trazendo a eles a paz, a harmonia, para que assim possa cuidar da melhor maneira os seus povos. Mas pedimos a vós, meu Pai, ao nosso Mestre Jesus, a sua luz sobre aqueles que hoje, em comando, meu Pai, fazem a guerra, maltrata o seu povo, países com muitas perturbações, como a Venezuela, países em guerra, como a Rússia e a Ucrânia, Iraque, faixa de Gaza, uma outra guerra iminente entre o Irã e o Iraque. Que a sua luz possa amainar, meu Pai, todos esses homens que possam fazer isso, que possa causar tanto mal ao seu próprio povo. Vibremos ao nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, essa terra que nos recebeu com tanto carinho e amor, pedindo ao Pai muita luz, meu Pai, ao nosso querido irmão Ismael e todas as suas falanges que trabalham em prol de um Brasil melhor para todos. Que eles possam iluminar, ajudar, intuir e proteger todos aqueles que foram eleitos para trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele, meu Pai, que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vos possa iluminá-lo, pois somos todos filhos de vós, mas que eles não tenham força, meu Pai, e poder para atrapalhar o nosso querido Brasil. Vibremos a todos hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, mas aqueles que não for possível, meu Pai, possa acalmar as suas dores. Vibremos agora a todos os médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes. Vibremos, meu Pai, a todos aqueles que estão encarcerados, que vós possa, em primeiro lugar, iluminar todos aqueles que trabalham nesses ambientes, iluminando o lar deles, os familiares deles e protegendo eles. Quanto aos nossos irmãos encarcerados, muita luz, meu Pai. Muita paz, para que eles possam, assim, num átimo de segundo, ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar e cumprir da melhor forma possível a lei dos homens para voltar ao seio dos seus familiares. Vibramos, meu Pai, me perdão, vibremos agora todos viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo, fortalecendo esses nossos irmãos para que eles possam, assim, meu Pai, sair desses ambientes, poder se curar, Pai. Vibremos a casa dos velhinhos, órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues, irmãos em provas, Pai, tão difíceis para eles, mas que a sua luz e o nosso amor possa fortalecê-los para que eles possam se cumprir com todas as suas provas. Vibremos a todas as religiões, seja ela qual for, meu Pai,
Que os nossos irmãos que comandam todas essas religiões possam, assim, divulgar da melhor forma possível o verdadeiro Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, o Evangelho do amor, da caridade e do perdão. Vibrando, meu Pai, a toda essa juventude, pois serão os homens do amanhã. Vibremos o vale das trevas, dos suicidas e dos umbrais, que as suas falanges possam recolher todos os nossos irmãos que já estão preparados para as câmaras de refazimento. Mas aqueles, meu Pai, ainda que teimam na revolta, na vingança, que a sua luz possa permanecer sobre eles, para que de alguma forma possamos retirá-los antes que seja tarde demais para eles, meu Pai. Vibremos, meu Pai, a todos os lares do planeta Terra, que a sua luz penetre em cada lar, seja ela desde uma choupana até um palacete, meu Pai, iluminando e fortalecendo esse laço de família. Lares em desarmonia, sem emprego, sem alimento, sem revolta, que a sua luz possa fortalecê-lo nesses momentos tão difíceis, para que possa, assim, meu Pai, saírem desses momentos em provas também, meu Pai querido. Vibremos agora todos os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, escola, fortalecendo essa amizade pura e de amor. Vibremos também aos nossos lares, meu Pai, aos nossos familiares, para que possamos assim fazer o melhor, meu Pai, dentro do nosso lar, assim como foi dito que todas as provas, os resgates, começam no nosso lar, que possamos compreender a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que são mais chegados, que possa estar em alguma perturbação, que possamos auxiliá-los de alguma forma, meu Pai querido. Pedimos agora, meu Pai, muita luz, muita paz. Pedimos a Bezerra de Menezes e todas as suas falanges médicas poderem auxiliar os nossos irmãos adoentados. Primeiramente, aos nossos irmãos citados na live desta noite, para que possam iluminá-los, meu Pai, e assisti-los sempre da melhor forma possível. Que possam também, meu Pai, assistir aos nossos irmãos com câncer, com problemas pulmonares, AVC, mal de Parkinson, aos irmãos com esclerose múltipla, Alzheimer, depressão, que as suas falanges, né, Bezerra de Menezes, possam iluminar e curá-los, se assim for possível. Aqueles que não for possível, possa acalmar as dores deles, meu Pai, ou assisti-los da melhor forma possível. Pedimos também muita luz aos nossos irmãos que se encontram nas caixinhas de vibrações da nossa casa espiritual. E ao nosso Mestre Jesus, ilumine a nossa casa espiritual, o nosso núcleo, plano maior, fortalecendo os nossos irmãos espirituais que comandam aquela casa, que comandam o hospital, e também possa nos fortalecer cada vez mais no caminho da caridade e do amor, assim como disse o André nessa live, possamos estar acordados, meu Pai, e fazer sempre o melhor de nós, nos vigiando, para que possamos assim estar sempre no caminho do amor para com o próximo. Agradecemos a vós, meu Pai, por mais essa noite do Evangelho que fazemos todos os domingos, agradecendo a todos os nossos companheiros que assistiram essas lives, nos abençoando, meu Pai, e agradecendo pelo privilégio, meu Pai, de estarmos nesse plano espiritual, meu Pai, nos ajudando e ajudando
a todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. André, sua vez. Boa noite, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Carlos, pelas vibrações. Uma delícia sempre. Obrigado a você. Gente, até boa semana, até a quarta, se Deus quiser. Carlos, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão para todo mundo. Fique todo com paz.